22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, terceiro dia. Estou ao lado agora da doutora Ana Paula Rengel Gonçalves, que participou do 12º Congresso de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação em Direito Ambiental. E ela trabalhou na sua exposição o seu livro, Agroecologia e Pagamentos por Serviços Ambientais, obra publicada pela editora do Planeta Verde. Doutora Ana, muito bom recebê-la aqui agora. Doutora Ana que divide comigo aqui os vídeos no Planeta Verde, mas também produziu essa obra belíssima. Eu queria que você pudesse falar sobre a sua abordagem no Congresso dos Estudantes. Obrigada, Fabiano. Obrigada por me receber aqui neste momento. Bem, essa obra, na verdade, ela é fruto, da minha pesquisa durante o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, que agora eu estou lançando como livro nessa edição do 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho como é que foi a escolha desse tema, agroecologia e pagamentos por serviços ambientais, para depois explicar o tema em si. Eu escolhi essa temática porque eu venho de uma cidade do interior, uma cidade que tem bastante ligação com a agricultura, que é o município de Campo Alegre, no estado de Santa Catarina, qual me orgulha profundamente, e eu tinha muita vontade de estudar a questão agrícola. Então, durante a minha pesquisa no mestrado, eu tinha a intenção de fazer um estudo crítico em relação à agricultura chamada de agricultura moderna, que é essa agricultura que se utiliza basicamente de monoculturas, agrotóxicos e transgênicos. Entretanto, ao longo dos meus estudos, eu me senti mais vinculada e mais confortável de ter uma abordagem de novas perspectivas, de fazer algumas proposições para o outro setor, que seria a agricultura sustentável. Foi esse motivo que me deu início à minha pesquisa e eu escolhi então trabalhar esse instrumento novo, que é o pagamento por serviços ambientais. Bem, dito isso, eu explico um pouquinho o livro, eu inicio então no primeiro capítulo fazendo uma abordagem de outras áreas que não necessariamente o direito. Eu resgato então a história da agricultura. Eu falo que a Revolução Verde ela é um marco, A agricultura tem uma história que se confunde com a própria história da humanidade, mas a Revolução Verde constitui um paradigma diferenciado, porque ela trouxe essa forte mecanização, ela trouxe um fortalecimento da agricultura moderna, como eu já disse, da tríade de monoculturas, agrotóxicos e transgênicos, no sentido de que as monoculturas são a produção em largas escalas, em largas terras, em extensões grandes de terra, de apenas uma variedade de produto. Por este motivo, a plantação fica muito vulnerável, então se aplica muitos agrotóxicos cada vez mais pesados, e as únicas plantas que sobrevivem a esse destino são as plantas geneticamente modificadas. Então eu trago o contramovimento da agricultura sustentável. Dentre tudo que abarca a agricultura sustentável, eu optei por salientar a agroecologia, pelo motivo de que a agroecologia trata tanto da produção alimentar quanto da proteção do meio ambiente, e também traz uma dimensão humana da dignidade das pessoas do campo, que para mim a visão socioambiental é extremamente importante. Bem, a agroecologia ela é fortemente representada na agricultura familiar. Eu pontuo que nem toda agricultura familiar se utiliza de técnicas agroecológicas, mas a agroecologia está fortemente representada nesse segmento. Mas a agricultura familiar e a agroecologia, elas são historicamente excluídas das políticas públicas. E quando há políticas públicas voltadas a elas, elas são o que eu chamo de inócuas ou pálidas, porque elas não conseguem realmente incentivar ou atingir essa população. O que eu questiono, por que isso acontece? Por que esse setor que é sustentável não tem incentivos, enquanto o outro lado, o lado da agricultura moderna, recebe realmente muitos incentivos? A resposta que eu encontrei está na visão dominante da economia. Então eu traço um estudo, ainda no primeiro capítulo eu falo um pouquinho sobre a economia tradicional,
que ela era cega em relação ao meio ambiente, ou seja, ela não via a natureza como parte do processo produtivo. Então, para sanar esse problema, algumas teorias foram levantadas, dentre as quais eu destaco a economia ambiental neoclássica e a economia ecológica. A economia ambiental neoclássica, ela não era cega em relação à natureza, mas ela era míope, no sentido de que ela tratava da natureza e das pessoas que tradicionalmente a protegem apenas de um ponto de vista mercadológico, né? Então, privatizando o que ela vem chamar de serviços ambientais, então realmente com o processo de comodificação, enquanto a economia ecológica, ela tem uma visão mais holística do sistema. A economia ecológica, na verdade, ela não percebe a economia como um elemento à parte dos demais, mas sim como parte integrante de uma categoria maior, que seria a biosfera. Então ela consegue dialogar com os outros elementos, que são a sociedade, a natureza, enquanto a economia ambiental neoclássica se colocava autônoma destes outros elementos, de forma que não há um diálogo com a sociedade ou a natureza. Eu também trago no primeiro capítulo uma explicação sobre o que vem a ser o meu marco no direito, que é o Estado de Direito Ecológico, que em linhas gerais coloca que a natureza e as pessoas que tradicionalmente a protegem devem ter primazia enquanto norma jurídica. No segundo capítulo eu vou abordar então o pagamento por serviços ambientais, o PSA, que é um instrumento jurídico econômico. O PSA, ele se filia, é criado dentro da economia ambiental neoclássica e por esse motivo ele segue as suas prerrogativas. De forma que o PSA, ele é sim um instrumento inovador, um instrumento interessante, porque ele altera a perspectiva do direito. Ao invés de sancionar e repreender condutas que são inadequadas para o meio ambiente, condutas poluidoras, o pagamento por serviços ambientais se utiliza do princípio do protetor-recebedor, ou seja, ele traz incentivos àqueles que realizam atividades sustentáveis, atividades ambientalmente corretas, que são benéficas a toda a sociedade. O pagamento por serviços ambientais, então, tem sim elementos positivos, mas era necessário eu trazer algumas críticas dele, porque o pagamento por serviços ambientais, em realidade, nós não temos uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. Ele está disposto no nosso Código Florestal, no artigo 41, que traz apenas algumas diretrizes centrais, mas não há uma política específica para esse assunto. Então, várias iniciativas foram sendo criadas no Brasil, iniciativas distintas, de forma que eu não posso dizer que há apenas um tipo de pagamento por serviços ambientais, mas há várias formas que vêm se desenvolvendo no Brasil, e eu separo as críticas em dois panoramas distintos. Primeiro, as críticas que eu coloco como críticas de estrutura, que seriam críticas mais facilmente sanadas, que seria como, por exemplo, a descontinuidade dos programas, a insegurança que eles estão trazendo para as pessoas que participam deles e também problemas em relação ao financiamento, dentre outros. E as críticas que eu coloco como críticas de essência são mais complexas, porque elas estão ligadas com o pagamento por serviços ambientais na sua essência, no sentido de estar vinculada com a economia ambiental neoclássica. Então, essas críticas eu dividi em duas. Seria a mercantilização da natureza, realmente essa comodificação dos serviços ambientais, a comodificação das funções que a natureza exerce. Algumas iniciativas de PSA no Brasil pagam valores bastante baixos para as pessoas que são participantes, como R$300 a cada 3 meses, ou seja, por ser um bem comum, ele é valorado para baixo na sociedade de mercado, o que me leva à segunda crítica de essência, que seria o desrespeito ao direito socioambiental. Isto é, o PSA muitas vezes ele vai obrigar
as pessoas que estão participando a exercerem certas atividades, ficarem limitadas a não exercerem outras atividades, o que restringe seu modo de vida tradicional, o que eu coloco como um desrespeito ao direito socioambiental, porque não permite essas populações continuarem a viver da sua forma de vida tradicional. Já no terceiro capítulo, eu resgato alguns desses elementos, eu tento mostrar como o PSA pode estar vinculado à economia ecológica, ao Estado de Direito ecológico, tendo aplicado princípios realmente então mais ecológicos, tendo essa visão da sustentabilidade forte que o Gerd Winter coloca, da ecoproporcionalidade, da resiliência, e eu resgato também depoimentos e situações como realmente não há políticas públicas voltadas ao setor da agroecologia, e no final eu trago ventilo algumas possíveis soluções para sanar esses conflitos que eu mencionei, as críticas, justamente aplicando a economia ecológica, o Estado de Direito ecológico, de forma que eu coloque que o PSA deveria ser um instrumento não monetário, público e participatório. No sentido, então, participatório, que ele deveria não ser centralizador ou autoritário, ele deveria realmente escutar as pessoas que vão estar envolvidas, tanto no plano teórico quanto no prático, isto é, tanto na formulação do instrumento quanto no desenvolvimento da sua aplicação. Também o PSA deveria ser não monetário, para evitar essa mercantilização da natureza. No livro eu coloco algumas sugestões de pagamentos que seriam não monetários, né, recompensas não monetárias, como a doação de adubação orgânica, que ela pode ser bastante cara, o fortalecimento das associações e das cooperativas dos agricultores, as escolas rurais, né, escolas que vão trazer esse conhecimento para essas pessoas, mas não no sentido de impor conhecimentos de fora, realmente salientar e passar para a juventude os conhecimentos que eles já têm, respeitando a comunidade, respeitando o que eles vêm desenvolvendo, e também público, porque o PSA, como eu disse, ele tem muito problema de quando é privado, porque muitas vezes os interesses das pessoas que estão financiando, dos grupos que estão financiando esse instrumento podem não estar de acordo com os interesses da comunidade que vai estar sendo aplicado. Então, há uma questão de vulnerabilidade dessas pessoas, das comunidades, que a gente não pode permitir. Então, se o PSA fosse público, realmente com intervenção do Estado, participação, tendo esse respeito, como eu disse, de participação e sendo não monetário, eu acredito que ele poderia ser um instrumento mais fácil, mais adequado para a promoção da agroecologia. Eu te perguntar se a senhora vai continuar a sua pesquisa no doutorado e, sobretudo, convidar a nossa audiência para participar das próximas edições do Planeta Verde. Obrigada, Fabiano. Sim, a minha intenção agora no doutorado é continuar essa pesquisa, mas agora com mais tempo, partindo para uma pesquisa de campo, então realmente analisando o que está acontecendo no cenário brasileiro de aplicação de políticas públicas para o setor agrícola. É realmente um desafio, é bastante polêmico e pode ser difícil tratar de temas transdisciplinares, tratar de temas de pesquisa de campo, mas acredito que no doutorado, com mais tempo, fique mais viável. Também, em relação à minha participação aqui no Planeta Verde, eu já vim na época da graduação, enquanto eu era orientada pela professora Eline Civini Ferreira, que é diretora aqui do Planeta Verde. Vim quando eu estava, acredito que no 6º ou 7º período da graduação, apresentei trabalhos, foi uma experiência muito rica que me fez ter maior proximidade com o que é a vida acadêmica, com o que é pesquisa. Conheci vários professores, pesquisadores, né? Coloquei rostos aos livros que eu já tinha lido. Também foi a primeira oportunidade que eu conheci quem agora é o meu orientador, o professor José Rubens Morato Leite. Então, eu conheci lá em 2010, quando eu era uma aluna de graduação.
E desde então eu venho vindo no Planeta Verde, sempre participando, apresentando artigos. E agora, ano passado, né, no mestrado, eu fiquei em segundo lugar no prêmio José Bonifácio de Andrade Silva, justamente com esse tema. Naquele momento eu expus o meu trabalho, conversei com várias pessoas no painel e foi muito interessante. Então eu convido todos a participarem aqui sempre dos eventos de estudantes do Planeta Verde, para que a gente possa debater os mais variadas temáticas de direito ambiental. Obrigado, doutora Ana Paula. E fica o convite a você para acompanhar as demais entrevistas aqui no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.